Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Brooks, hoje é dia 17 de março de 2025. Atualmente, o ser humano vive cada vez mais essa instabilidade na vida, né? Onde a vida vai chacoalhando a gente de um lado para o outro para tentar mexer com alguma coisa, né? Para tentar mostrar alguma coisa, um novo ensinamento, uma nova direção de vida, né? Para tentar despertar no ser humano como um todo alguma coisa. O ser humano, principalmente pela sua vaidade, né, tenta provar para ele próprio que ele está certo, que ele é o melhor, que ele é o mais bondoso perante os outros. Então, isso faz com que as pessoas façam muitas coisas, né? Pense um pouco nessa vaidade que o ser humano tem. Quantas coisas o ser humano não faz que são negativas para ele próprio, com base nesse pensamento, né? Com base em tentar ser melhor que os outros ou com base de afanar aquilo que ele tem de negativo nele, né? Então as pessoas vão para as brigas ideológicas, para as brigas políticas ou assistem noticiários dia após dia que só demonstram o pior que tem nos outros, né? O pior que tem nas notícias. Isso talvez ainda seja menos negativo do que as pessoas que se metem em drogas, em alcoolismo, em fumo e em outros vícios a mais, né? Na verdade, um vício vai gerando outro vício, uma decadência na vida vai gerando outra decadência. O ponto é que para as poucas pessoas que estão num rumo mais certo da vida, é preciso perceber que geralmente o lado negativo da vida do ser humano, ele está enraizado em uma única fonte. É claro, vamos dizer assim, toda fonte de raiz negativa no ser humano, ela provém do seu ego e da tentativa do ser humano de achar que consegue fazer as coisas por conta própria, de não admitir a grandeza da vida, a grandeza de Deus e conseguir viver em harmonia com tudo isso, conseguir viver na bondade. Então, é o fruto proibido, né? Esse lado da vida, essa maçã, né? A raiz de tudo que tem de negativo, né? Do ser humano achar que ele pode, achar que ele consegue sem o Criador. É tentar fazer as coisas por conta própria, né? Essa é a principal raiz de tudo, de todo o mal. Porém, junto com essa raiz, geralmente na vida do ser humano, individualmente falando, geralmente tem outro ponto que ele é crucial, que ele está ali na virada de chave da vida de uma pessoa. E esse ponto, às vezes, ele pode ser muito sutil, o ser humano precisa perceber isso. Às vezes, a virada de chave na vida de uma pessoa é um ponto, mas muito, muito sutil mesmo. Às vezes é uma coisinha simples. E o ser humano tenta mudar todo o exterior dele, tenta tomar novos hábitos, tenta ir para novos rumos, novos ares, tenta mudar de casa, mudar de plantas, mudar de, sei lá, do que o ser humano tenta mudar, né? Muitas formas exteriores. E não percebe, às vezes, aquela coisinha íntima ali, que está do lado dele, que está na cara dele, que ele precisa ver. Então, isso é preciso ter atenção, porque a vida não exige muitos pontos extravagantes na vida de um ser humano. A vida vai exigindo pontos simples, né? Então, acompanhado dessa raiz gigantesca que disseminou o mal na humanidade, que geralmente é um ponto negativo, geralmente vai tendo outro ponto que é muito sutil e não toda a extravagância externa, né? Eu quero dizer que às vezes não adianta tomar muitos hábitos externos, tentar fazer muitas coisas fora, tentar mudar de vida, se dentro de nós fica às vezes aquela sementinha que depois de um certo período de tempo vão trazer para nós as mesmas consequências, sabe? É justamente essa raiz que é sutil que ela vai trazer posteriormente aquela mesma consequência para a vida.
Então, às vezes é preciso tomar cuidado nesse lado. Esse lado sutil, às vezes, pode ser uma coisinha muito simples, vai depender da individualidade de cada um, né? Então, às vezes, pode ser um momento interior que falta na vida do ser humano, às vezes pode ser uma oração que falta ele fazer no dia a dia, às vezes pode ser o hábito de ler, sim, pode ser uma coisa externa, às vezes pode ser uma falha na comunicação da pessoa, às vezes pode ser o ego dela dizendo que a opinião dela é a mais verdadeira e a mais certa, né? Pode ser coisas muito simples e basta mudar às vezes essa coisinha, mas que para ser mudada, ela tem que ser mudada primeiramente no interior, basta ser mudada essa coisinha que a vida da pessoa pode mudar completamente, né? E por que se fala tanto em mudar de vida, né? A gente tem esse sentido da palavra, né? Da frase. De mudar de vida. Afinal, se as coisas não tão boas no momento atual, é porque é preciso alguma mudança. E mudança todo ser humano precisa em algum momento ou outro, né? As árvores, as plantas vão mudando de estação para estação. Os animais vão mudando seus costumes também. Tudo na vida vai mudando. Só que mesmo assim as coisas não deixam de ser elas mesmas, né? Uma pessoa que muda não vai deixar de ser ela mesma. Agradeço a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!